O tema da mensagem dessa noite é Jesus, nossa Páscoa, momento de celebração. Até que Ele venha, vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Amém? Eu coloquei uma imagem ali, vocês podem perceber, mas temos também a grande verdade que Páscoa simboliza libertação. Hoje pela manhã falamos sobre a libertação do povo judeu, que estava lá no Egito, 430 anos, e quando Deus acenou para que ele saísse do Egito durante aquele período, hoje eles celebram o ano 5.783, não os 2023 que nós estamos agora. Eles celebram aquele momento que saíram do Egito. E foi um momento também de libertação. Páscoa também simboliza proteção, porque à medida que eles saíram do Egito, eles eram protegidos por Deus. Diz a história que eles saíram, durante o dia tinha uma coluna de nuvem, protegendo eles do calor escaldante, e à noite uma coluna de fogo para poder iluminar e também aquecer o povo. E quando faltava comida, o que Deus fazia? Mandava pão do céu. Faltava carne, Deus mandava cordoniza. E o povo reclamava de água, Deus fazia que a água brotasse da rocha. Então não faltou, houve ali durante o momento do povo de Deus, a proteção e também a provisão. Diz lá em Deuteronômio que nem as sandálias que eles usavam se desgastaram nos 40 anos que eles... E nem as vestimentas também. Então houve proteção, houve libertação, houve provisão. Mas nessa noite eu quero falar de algo que a Páscoa simboliza. A Páscoa simboliza ressurreição. Amém? Todo aquele sacrifício que houve, aquele simbolismo que houve, nenhum deles ressuscitaram. Mas nós cremos que Cristo é a nossa Páscoa, porque simboliza a ressurreição. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas capítulo 24. Se você puder acompanhar, Lucas 24. Nós vamos ler aqui dos versículos 1 a 9. Lucas 24, 1 a 9. Tem ali na projeção, você pode acompanhar também na sua Bíblia. Diz ali o texto, Lucas 24, 1 a 9. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus, do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram das suas palavras, e no versículo 9, e voltando do túmulo anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Amém? Algo que aconteceu literalmente. Cristo ressuscitou. E as irmãs ali foram visitar no sepulcro para poder colocar o bálsamo, para poder purificar ali o corpo de Cristo, mas chegando ali não o encontraram, porque ele havia ressuscitado. E pensando nessa mensagem, durante a nossa vida de existência nesse mundo, nós passamos por muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, mas nenhum momento difícil supera a morte. De todos os momentos que você já passou aqui nessa esfera, nesse plano, nenhum momento supera a morte. Nós podemos ter a maior libertação que nós estamos buscando ter. Muitos estão sendo libertos dos vícios, das drogas, da prostituição. Muitos estão sendo libertos da escravidão do pecado. Você pode ter também a maior proteção. Você pode ter também a maior provisão. Hoje, na Páscoa, muitos receberam um ovo de chocolate, comeram bacalhau, muitos não comeram, muitos não tiveram. Mas você pode ter a maior provisão. Mas quando chega a morte, tudo isso não tem nenhum valor. Teria algum valor tudo isso? Não. Porque nós cremos também que a morte
é o final da estrada da nossa vida terrena, que para muitos pode vir cedo, para outros pode vir um pouco mais tarde. Para Jesus, veio cedo. Segundo a tradição, ele foi com 33 anos de idade. Era um jovem ainda. Ele foi traído, foi ali crucificado, foi rejeitado, foi morto, sepultado. Os 4 evangelhos mostram aqui, registram o momento da morte de Jesus. E na perspectiva dos seus seguidores, esse momento era o final da estrada. Porque muitos pensaram, agora acabou a nossa esperança. Aqueles 2 a caminho de Emaús começaram a falar, e agora, o que vai ser de nós? Aquele que nós esperávamos que fosse o nosso Salvador morreu. Acabou a esperança. Era o que eles pensaram. E como vimos hoje pela manhã, Páscoa significa saltar, passar por cima, passar de largo. E hoje muitos comemoram mais uma Páscoa passageira. Daqui a alguns dias vamos esquecer desse momento. Naturalmente vão esquecer. Já vão ficar se preocupando com o Natal, com outras atividades também. É mais um dia no calendário para muitas pessoas, mas nós cremos que Páscoa devemos celebrar todos os dias. Amém, irmãos? Porque celebra provisão, celebra libertação, celebra a vontade de estar livre diante do mundo e diante da sociedade também, diante de Deus. Então, como vimos hoje pela manhã, nós comemoramos aquela que é a festa das festas, a celebração das celebrações. E toda a Bíblia, desde o seu início até o final, aponta para Jesus Cristo. E ainda hoje, muitas pessoas não compreendem a finalidade da Bíblia em mostrar que Cristo é o único caminho, o único acesso a Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele era puro, ele era o pão vivo que desceu do céu, a água da vida, o único, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos não compreendem que ele veio ao mundo com esse propósito. Em 1 Coríntios, nós podemos ler também, se você puder abrir a sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Nós cremos que Cristo, ele veio ao mundo, era necessário que ele morresse. Mas, acima de tudo, ele teria que ressuscitar. Porque a história não termina na morte de Cristo, termina na ressurreição dele. Quando você prega o Evangelho, Deus te ama, Jesus morreu pelos seus pecados, o Evangelho está pela metade. Agora, quando você fala que ele ressuscitou, aí está completo. Porque olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também vã a vossa fé. Então nós cremos que Cristo ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou para nos dar essa liberdade que temos hoje. Hoje o mundo ele se divide, na verdade, em 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo são aquelas pessoas que estão indiferentes a essa mensagem. Você já encontrou alguém que você falava de Cristo, ou fala de Cristo, a pessoa não está nem aí? Está indiferente? Tanto faz chover para cima quanto para baixo. Não importa, não pensam que essa é a mensagem mais importante que ele deveria receber. Então, são pessoas indiferentes. Em contrapartida, existe o segundo grupo de pessoas que são aqueles que rejeitam veementemente essa mensagem. Não aceitam, não podem aceitar. Como é que pode alguém vir ao mundo e morrer para me salvar? Eu sou indigno. Muitos rejeitam essa mensagem. Mas em contrapartida, nós temos também aqueles que acreditam nessa mensagem. Você está aqui nessa noite porque você acreditou nessa mensagem. Amém? Talvez você esteja aqui nessa noite porque alguém te convidou. Mas acredite nessa mensagem. Essa é a melhor mensagem que nós devemos receber nesta vida. Porque é a única mensagem que nos levará para a vida eterna. Não existe outra mensagem. Você pode receber carta de amor, pode casar, pode comprar um carro, pode comprar uma casa, pode fazer de tudo neste mundo. Nada te levará para o céu que não seja essa mensagem. Olha o que diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 1, acerca dessa mensagem que hoje pregamos.
1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 25. Acerca dessa mensagem que nós pregamos e cremos que é verdadeira. Olha só o que ele fala, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. É loucura para aqueles que se perdem. Tem pessoas que não querem, são indiferentes, rejeitam essa mensagem. É loucura. Mas para nós, conforme temos lido aqui, que somos salvos, é poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação é uma loucura. Olha só o que Paulo fala. Para o mundo que se perde. Porque, diz aqui, o versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós que pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque, diz o versículo 25, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha só que mensagem. Deus usa as coisas improváveis para realizar os seus impossíveis. Se nós olharmos para a história da Bíblia, desde o início dos patriarcas, Abraão tinha uma esposa estéril, depois Isaac, Jacó, Maria, a bem-aventurada. Todos nós sabemos que Deus usa as pessoas mais simples do mundo para fazer aquilo que é impossível. Jesus Cristo escolheu 12 pessoas improváveis para realizar, para movimentar o mundo inteiro. Quando ele veio ao mundo, não chamou nenhum escriba, nenhum fariseu. Chamou aquelas pessoas iletradas para pregar a palavra. Por quê? Estava com a sua mente aberta para ouvir a palavra. Então nós temos essas pessoas hoje que ouvem a Cristo, ouvem essa mensagem, mas rejeitam, estão indiferentes a essa mensagem. Então nós cremos que Deus tem esse poder através da palavra. E se Cristo ressuscitou, irmãos, um dia nós ressuscitaremos também. Amém? Você crê nessa mensagem? Olha só o que diz também, dentro desses 3 grupos que hoje existem no mundo. Nós vamos reduzir para 2 grupos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vocês podem perceber que começa a diminuir os grupos de pessoas no mundo. 3. E agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nós podemos ver aqui no texto, versículo 13 e 14, diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, dentro desse grupo aqui, nós temos 2 grupos de pessoas, dentro desse texto. Aqueles que não têm esperança e aqueles que esperam a vinda de Cristo. Se você tem um ente querido que morreu nesse período, ou um tempo atrás, morreu em Cristo, ele está esperando um dia para você se encontrar com ele na glória. Amém? Esses dias eu falei para um pastor que estava enlutado por ter perdido a sua esposa. E ele não conseguia se levantar. Lembrei daquele texto de Davi, quando ele estava ali orando para que Deus curasse o seu filho com Betseba. Quantos dias o filho ficou doente? Alguém lembra? Da história? 7 dias. Ele buscou ao Senhor pela criança. Ele jejuou, ele não comeu, não se vestiu, não tomou banho e buscou o Senhor. Aí quando ele ouviu os servos cochichando que o filho havia morrido, o que ele fez? Ele ouviu aquela história e foi lá e falou, morreu a criança? Morreu. Por que eu vou jejuar então? Chega no texto que ele fala assim, olha, eu não tenho o poder de trazê-la de volta, mas eu irei para ela.
Essa é a bela mensagem. Nós não podemos trazer aqueles nossos entes queridos que morreram em Cristo, mas um dia nós estaremos com eles na glória. Amém, irmãos? Essa é a maior mensagem que nós podemos pregar, porque se Cristo, conforme aqui, Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Primeiro, diz o texto de Tessalonicenses, aqueles que morreram em Cristo verão a Cristo primeiro. Depois nós estivermos vivos, Paulo fala, como se ele estivesse naquele período também, ele já faz parte do primeiro grupo. Nós seremos arrebatados, encontraremos com os nossos irmãos nos ares e estaremos para sempre com Cristo eternamente. Essa é a mensagem que nós devemos pregar. Vocês podem perceber, aqueles indiferentes, aqueles que não acreditam em Deus, são as pessoas que hoje estão sem esperança. E a nossa esperança, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 15, não se limita apenas para esta vida. Nós cremos que existe uma vida depois desse momento que nós passaremos aqui. Eu quero terminar essa reflexão com uma palavra de Jim Brown. Talvez vocês já devem ter ouvido. Ele diz o seguinte: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Essa é a verdade que existe no mundo. Devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Mateus 6,33 fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que nós buscamos, procuramos adquirir, serão acrescentadas. Cristo fala no 34 de Mateus: basta cada dia o seu próprio mal. Então vamos viver intensamente o hoje. Hoje foi um dia de festa, irmãos.